Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, sou um monge daico, sou um monge da tradição japonesa do budismo Zen, chamado Soto Zen, no Japão. E estou aqui todos os dias para ensinar um pouquinho para vocês essa tradição budista e também falar um pouco da mente, um pouco de percepções de meditação. E no final de cada programa eu ensino para vocês 5 minutos da técnica de Zazen, que é o que a gente pratica nos templos, que é o que Buda praticava, que é sentar em meditação. Então todos os dias eu vou falar um pouco sobre esses temas e no final vou passar um exercício para vocês. Vou introduzir vocês nessa prática, nessa técnica milenar de olhar para dentro, que é justamente o nome do nosso programa, Insight. Sight quer dizer visão, ver, é a capacidade da ótica, de ver a realidade, né? Ver não só o visual, mas ver no sentido de compreender, de acessar. E in quer dizer para dentro, então esse olhar que a gente dá para nós mesmos, olhar para dentro. É o que em japonês se fala eko hensho, que é você virar a luz da percepção para dentro. Então é uma técnica muito antiga, milenar, que começa, nem sabemos quem que foi a primeira pessoa que começou, mas que é muito comum no yoga, né? E yoga que foi algo que essencial no caminho de Buda. E é o que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, é contar um pouco das similaridades do yoga com o budismo. Não são a mesma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas tem muitos pontos em comum. E Buda foi um grande praticante de yoga, foi um grande yogi. Yogi é aquela pessoa que pratica yoga, e a mulher é chamada de yogini. Então tem o yogi, que é o homem, o praticante de yoga, e yogini, que é a praticante de yoga. Então o yoga é uma tradição muito antiga, algumas pessoas falam que existe desde 5.000 anos atrás, outras vão falar 10.000 anos atrás, na verdade acho que não dá muito bem para ser medida. Tem alguns documentos, algumas pinturas, alguns registros que indicam que é muito antigo essa prática de posturas físicas, né? Chamada de asanas. Dizem que existe mais de 84.000 posturas no yoga, né? E era uma coisa que na Índia existe há muito tempo, mas que teve um primeiro grande mestre que sistematizou isso, que fundou uma escola com um caminho, com uma didática, com uma técnica desses ensinamentos que eram meio esparsos, e teve o primeiro sistematizador do yoga, que é chamado de Patanjali. Patanjali viveu na Índia mais ou menos na mesma época de Buda. Buda viveu 600 anos antes de Cristo. Então, 2.600 anos atrás, foi um príncipe que viveu na Índia. E provavelmente esse sistematizador, esse outro professor espiritual do yoga, há indícios que tenham vivido, que tenham sido contemporâneos, que tenham vivido na mesma época, embora a gente não saiba se eles tenham se encontrado ou não. Há indícios históricos que mostram que eles viveram na mesma época e seus ensinamentos são muito parecidos em algumas coisas, embora, como eu disse, em algum momento o yoga fica sendo yoga e o budismo é uma religião nova que é criada a partir dessa experiência de Buda. Mas Buda praticou yoga e tem muitas semelhanças no caminho espiritual definido pelos dois mestres Patanjali e Buda. Então Patanjali vai sistematizar e dividir o yoga em algumas etapas, em alguns aspectos, em alguns passos. Então ele diz que o yoga, primeira coisa, são 8 caminhos para acessar o máximo do caminho espiritual, que ele chama de samadhi, né? Que é onde vai culminar o objetivo do yoga. Então a primeira coisa ele chama de yamas e niyamas, a primeira etapa do yoga, do caminho espiritual que Patanjali define. Yamas e niyamas são coisas para a gente observar no nosso comportamento, são coisas para a gente ver de como a gente se relaciona nós conosco mesmos e nós com a vida. Então é um código de ética, de coisas a praticar e coisas a evitar. A primeira coisa, o primeiro passo, o primeiro aspecto, o primeiro portal para entrar nessa senda espiritual é chamado de ahimsa. Ahimsa quer dizer não violência. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto que nos coloca no caminho da verdade, no caminho do despertar espiritual, é a não violência. Isso é essa não violência que tem que ser na minha forma de falar, na minha forma de agir, mas principalmente na minha forma de pensar. Então qualquer atitude, gesto, emoção que esteja carregada de violência, de raiva, de destruição,
nos tira do caminho espiritual. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir raiva, não vai ter momentos de agressividade, não vai se desviar do caminho nunca, mas a gente lembra que existe sim um caminho que nos leva, que nos eleva e cujo primeiro aspecto é essa não violência. Depois existe Satya, Brahmacharya, que quer dizer ter uma vida verdadeira, não mentir, não ficar fazendo fofoca, usar bem a fala, não manipular, não enganar, não envenenar, ter uma vida comprometida com a ética e com a verdade de ver as coisas como elas são, de não pintar coisa em cima, de não omitir coisas importantes, mas de viver baseado na veracidade do mundo e da vida. Depois, Brahmacharya quer dizer sobre uma certa moralidade, certos preceitos, ter uma conduta afetiva, sexual, íntima, adequada, que não gere sofrimento, que não seja impróprio, que não vá machucar ninguém, que não vá criar nenhuma dor a partir da afetividade, da sexualidade. Então tem esses yamas e niyamas que são coisas a serem observadas e mantidas no sentido do nosso comportamento. Depois ele vai falar que tem asana. Asanas são as posturas físicas do yoga. Existem inúmeras posturas físicas de alongamento, de força, de torção, de inversão, né? E são chamadas posturas psicofísicas. Por que isso? Porque é considerado que quando a gente entra com o corpo nessa postura, a nossa psique, a nossa mente, os nossos aspectos psíquicos também entram numa atitude que tem a ver com essa postura. Então tem a postura do herói, tem a postura da rainha das posturas, então tudo isso são coisas que a gente faz com o corpo, mas que apontam um estado mental correspondente. Então por isso são chamadas de asanas posturas psicofísicas. Então esse também é um dos aspectos do yoga, mas o yoga não é só postura física. Como eu estava falando, existe um código de conduta, de ética, de maneira de se portar, de moralidade, de como nós nos relacionamos em harmonia, sem criar sofrimento, sem machucar nós mesmos e machucar os outros. Depois ele ensina que tem pranayama. Pranayama é respiração consciente. São exercícios de respiração que a gente faz com consciência, com presença, que não é só respirar automaticamente, mas é uma respiração profunda, diafragmática, que começa aqui no abdômen. Geralmente a gente respira uma coisa muito curta, muito superficial aqui na parte de cima do pulmão, só no nariz e aqui em cima. E no yoga a gente vai trabalhar essa respiração que vem aqui do diafragma. O diafragma é um músculo que fica aqui no abdômen, que se contrai para a gente puxar o ar e se expande para soltar o ar. Então a gente vai buscar essa consciência, esse controle do diafragma, ou seja, uma respiração muito mais profunda, muito mais elaborada, que vai oxigenar muito mais o nosso sangue, o nosso cérebro, e vai trazer mais clareza, mais calma, mais presença. A respiração é uma função muito importante, talvez a única função do corpo que seja ao mesmo tempo automática, mas que você pode controlar. Por exemplo, os batimentos do coração a gente não pode controlar. A respiração, mesmo quando eu não estou controlando ela acontece de forma automática, sozinha, espontânea, mas eu tenho controle sobre ela. Se eu quiser estar no comando da minha respiração, eu posso. Então isso é treinado no yoga. E a nossa respiração também é uma ponte, um link muito marcado entre a nossa mente e o nosso corpo, e entre o nosso corpo e a nossa mente. Dependendo dos nossos estados mentais, emocionais, a nossa respiração muda. Quando eu estou com raiva, a respiração fica curta. Quando eu estou cansado, também eu não consigo respirar inteiro. Agora, quando eu faço uma respiração profunda, que seja... Isso já naturalmente me coloca num estado de equilíbrio, mais centrado, mais presente. Eu lembro que existe um mestre aqui, um dono da casa, um chefe do sisteminha corpo aqui. E através da respiração eu consigo harmonizar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos com o meu corpo. Então yoga quer dizer união, quer dizer unir. E a respiração faz esse trabalho de união. Ela nos ajuda a entrar nesse estado de unidade, de unicidade.
Depois disso ele vai falar que tem pratyahara. Pratyahara é o que é dito de abstenção dos sentidos. Os nossos sentidos estão sempre procurando muitas coisas, cheiros agradáveis, imagens bonitas, músicas que eu gosto. Então a gente está sempre sendo levado para lá e para cá pelos nossos sentidos, né? A nossa mente no budismo é considerada como o sexto sentido. Então a gente tem a visão, tem a audição, tem o paladar, tem o tato, tem o olfato e tem também os processos cognitivos, racionais da mente, da inteligência. Então isso é considerado o sexto sentido. Não é bem o que a gente chama de sexto sentido da intuição, isso é outra coisa, mas é considerado como uma faculdade sensorial, a capacidade de fazer associações mentais na consciência. Então existe essa coisa chamada pratyahara, que é quando esses sentidos que ficam nos puxando o tempo inteiro para lá e para cá, silenciam um pouco, cessam um pouco. E a gente começa a entrar em níveis mais profundos da nossa consciência, níveis de percepção que não são tão ligados assim ao que está acontecendo nos estímulos, nos inputs daquilo que entra pelos nossos órgãos dos sentidos. Então a gente se silencia um pouco, é um pouco como uma tartaruga que entra no casco ou uma lagarta que vira um casulo. Para quê? Para cozinhar ali dentro, ficar retirado um pouco dos estímulos externos, para que algo possa se transformar e florescer. Como a lagarta que fica no casulo, num desconforto, escuro, fechado por algum tempo, sabe-se lá que perrengue a lagarta não passa dentro do casulo, mas é necessário esse desconforto e esse isolamento um pouco dos estímulos exteriores para que essa lagarta vire uma borboleta e voe. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, então estou contando para vocês os 8 aspectos do yoga de acordo com Patanjali, que foi um grande professor espiritual que teria vivido na mesma época de Buda. Então os ensinamentos dele são muito parecidos e Buda praticou bastante yoga antes de finalmente se sentar em meditação, e depois o que ele ensina é basicamente meditação, não é yoga, mas toda essa tradição do yoga da meditação está contida no yoga. E Buda foi um grande praticante de yoga, então esses ensinamentos são um pouco semelhantes e eu estou aqui apresentando para vocês um pouco das características e como essas duas escolas conversam e se combinam. Então, existe yamas e niyamas, coisas para controlar nosso comportamento, existe asana, postura física, existe respiração, existe controle dos sentidos e depois ele vai falar uma coisa que chama dharana. Dharana é o que hoje está muito na moda, que dizem que é o mindfulness. Mindfulness é a mente plena, é a plena atenção, é a capacidade de presença. Não é uma coisa tão especial assim como o nome faz parecer. É só a capacidade de estar presente em mim mesmo e saber o que está acontecendo. Não ficar muito viajando na maionese. É ficar com os pés no chão e saber o que está acontecendo tanto comigo, dentro de mim, dos meus aspectos sentimentais, e perceber o que está acontecendo na realidade. Então essa mente que fica focada, que como eu estava falando, não fica tão dispersa com os 5 sentidos, ouvindo qualquer coisa, vendo qualquer coisa, querendo sentir gosto bom e cheiros não sei de que jeito, mas quando tudo isso se para um pouco, cessa um pouco, e a gente acessa algo que é mais ligado à presença, que não fica tão puxado para lá e para cá, de acordo com os estímulos que me provocam. Então esse é chamado de dharana, que vão falar mindfulness, né? Que é fazer as coisas com plena atenção. Então se eu for lavar uma louça, eu vou sentir a textura da esponja, vou perceber o peso da esponja,
Vou ver todas as cores que estão ali naquele momento, da espuma, a temperatura da água que passa pela minha pele, o peso do prato. Então, estar presente, estar inteiro no que a gente está fazendo é chamado de dharana. E é um aspecto muito especial desse caminho espiritual, muito indispensável. Pois é essa presença que vai nos levar naquilo que a gente chama o Zen, que no caminho do yoga é chamado de dhyana. Dhyana é uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer um estado profundo de meditação e de reflexão, um estado profundo de consciência. Dhyana, na Índia é chamado dhyana, depois essa tradição vai para a China, onde eles chamam de shan, de chana, shan, e depois esse caractere, que é chamado de shan na China, eles criam um caractere, um símbolo para expressar esse nome, né, essa prática, é chamada no Japão de Zen. Então quer dizer isso, a meditação. Então essa mente plena do mindfulness, do dharana, vai me levar onde? No Zen, na meditação, num estado profundo de reflexão do que sou eu. Não só quem sou eu, mas o que sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel na realidade? Qual o meu papel no cosmos? Então essa reflexão mais profunda, através da meditação, do Zen, vai nos levar ao quê? Ao Samadhi. Samadhi é o que Patanjali considera o processo final da iluminação, do despertar espiritual de um ser humano. Samadhi é quando a consciência se abre em todas as direções e percebe que não tem um eu separado do universo inteiro. É quando nós e o universo inteiro somos uma coisa só, um estado de não diferenciação, um estado onde a gente percebe que o nosso corpo e a nossa mente não existem separados, então não tem mais aquilo que divide, aquilo que separa, que é chamado de diabo. Diabo quer dizer isso, aquilo que é dual, que é dois, que faz uma cisão entre eu e os outros. Eu diferente, eu especial, eu acima, eu abaixo, e os outros separados de mim. Não só os outros, mas eu de um jeito e a vida separada. Eu e meus pensamentos separados. Eu e meus sentimentos separados. Então existe uma cisão, um conflito, uma coisa que está fora do eixo, que é dual, que é chamado de diabo, que nos faz sofrer, porque eu não estou uno, eu não estou inteiro, eu não estou íntegro, eu estou rompido. Algumas pessoas vão falar corrupto, quer dizer corrompido, com o coração rompido, eu não estou inteiro. Então o que a gente pratica no caminho espiritual, o Samadhi, é fazer a gente acessar, a gente perceber a nossa inteireza. E a gente assumir a nossa completude, perceber que não tem nada faltando, todos nós somos seres perfeitos como somos. E essa perfeição não é fixa, não quer dizer que eu sou um processo final, nós somos um processo em transformação. E a gente pode sempre apontar essa transformação para o bem, para a evolução, para nos melhorar. Mas tudo isso percebendo a perfeição de cada instante, a perfeição da vida. Então a gente aprecia a nossa vida com gratidão, com apreciação, com um coração que é capaz de reconhecer o sagrado em cada ser que a gente encontra, em cada partícula, em cada folha de papel, em cada cachorro, em cada carro, em cada fechada de trânsito que a gente leva, a gente lembrar que cada instante é a vida do universo em manifestação, é a vida sagrada nos mostrando que caminho, às vezes qual caminho seguir e às vezes qual caminho não seguir, mas quando o nosso coração se abre para essa magia da vida, para esse sagrado da vida, as coisas ficam mágicas e a gente vive de forma muito mais profunda, leve e melhor. Pessoal, então vou ensinar para vocês a técnica da postura da meditação. Então, lembrando que Buda era um yogi, ele praticava yoga, mas finalmente ele se senta em meditação, em zazen, que é o que eu vou ensinar agora, por 7 dias e 7 noites. E é o fato de sentar nessa postura que vai levar ele a ter sua experiência mística, a acessar esse samadhi e a perceber que ele, a Terra inteira, todos os seres, tudo que existe, todas as galáxias, as estrelas, os planetas, os bichinhos, tudo faz uma coisa só. Um único corpo, um único ser vivo, que sou eu, que é você, que somos nós. Então como que a gente percebe isso? Como que a gente acessa isso e vive com uma consciência mais ampla, menos fechada nas minhas bitolas, nos meus problemas, nas minhas vontades, nas minhas amarras, nos meus apegos, nas minhas aversões, nas minhas dores, menos fechado em mim, mas mais aberto, mais disponível, mais tranquilo,
menos preocupado comigo mesmo, capaz de ver e apreciar as outras pessoas, os momentos, os instantes, nem sempre carregando o peso do eu, mas uma coisa mais leve, mais aberta e mais livre. Então, para isso existe uma técnica, existe um caminho, não acontece sozinho, é preciso procurar, é preciso praticar, é preciso estimular. É como se tivesse um botãozinho que a gente precisa apertar, senão não acontece por si só. E é por isso que a gente medita, é para acessar esse estado, para abrir esse caminho, essa senda na nossa consciência que vai nos levar dos estados mais superficiais da mente, que são controlados por emoções e pelos sentidos, a estados mais profundos, mais refinados de experiência. Então, a primeira coisa, existe uma postura adequada, pode ser numa cadeira, pode ser num banquinho, pode ser sentado com as pernas cruzadas, na chamada posição de lótus ou meia lótus, pode ser sobre os joelhos. Aqui eu estou numa cadeira e vou mostrar para vocês que eu não encosto na cadeira. Então, a gente senta da metade para frente da cadeira para eu não me recostar. Por quê? Porque eu não quero descansar. Não é um relaxamento. Pelo contrário, eu vou ativar a minha percepção. Eu vou treinar a minha mente alerta, a mente acesa. Então, eu não estou aqui querendo me adormecer, me entorpecer. Pelo contrário, eu quero despertar. Eu quero perceber com clareza a realidade. Penetrar a verdade de mim e da vida. Então, existe essa postura adequada, a gente senta com a coluna esticada. Podemos pensar que tem um fio de prumo aqui que puxa o topo da cabeça em direção ao céu. Então, se a parte de baixo do meu corpo está bem ancorada na terra, com uma base estável, firme, forte, sólida, ligada à matéria, à terra, a minha cabeça se eleva ao céu, quer dizer, ao etéreo, ao espiritual, à abertura, à luz, né? Então, só de me colocar nessa postura, eu já começo a acessar algum tipo de conhecimento. Então, eu vou encontrar meu eixo, podemos fazer um balanço com a coluna como se fosse um pêndulo de um relógio que vai da esquerda para a direita, para frente e para trás, achando um ponto médio, um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio que é físico, mas que também vai criar condições de um equilíbrio emocional, psicológico. Porque, como eu disse, corpo e mente não estão separados, fazem uma unidade que funciona em harmonia, em correlação, em inter-relação. Então, os estados mentais são traduzidos pelo corpo, e o que eu faço com o corpo vai se traduzir na mente. Então, a meditação, a gente assume uma postura perfeita, uma postura correta, uma postura digna. Então, a gente pode pôr as mãos no que é chamado de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos. Então, a mão direita vai vir embaixo, a esquerda vem por cima. Vejam que eu não estou cruzando os dedos assim. Algumas pessoas fazem assim, está errado. As mãos, os dedos vão se sobrepor. Então, tem algumas linhas aqui das articulações, a gente pode usar de base para que uma linha fique em cima da outra. Então, a mão direita vai embaixo, segurando a mão esquerda por cima, sem cruzar os dedos, tá? E os polegares vão se tocar levemente. Então, a gente pode pensar que tem uma folha de seda entre eles. Que se eu relaxar muito, se eu me distrair muito, se eu estiver muito cansado, eu vou abrir os dedos e essa folha de seda vai cair. E se eu estiver muito tenso, muito preocupado, muito apegado a estados mentais de preocupação, eu vou apertar essa folha de seda e ela vai amassar. E quando a gente aperta aqui, dá até para ver que a ponta das unhas fica branca, né? Quer dizer, eu estou fora do equilíbrio. Então, existe uma tensão média que é igual a corda de um violão, por exemplo. Se ela estiver muito frouxa, muito solta, muito xoxa, ela não faz som, né? Não sai o som. Agora, se ela estiver muito rígida, sai alguma coisa também muito tensa, que pode até estourar e que também não é a nota afinada. Então, existe uma tensão média, que é para cada corpo, que é para cada mente, mas existe um ponto de equilíbrio, um caminho do meio. Então, eu vou procurar com o meu corpo, com alinhamento, com a tensão corporal, com a tensão aqui nas mãos. Existe uma postura perfeita, que não é nem muito solta, nem muito relaxada, nem muito tensa, mas é o caminho do meio. E é ao encontrar esse caminho do meio, esse eixo de equilíbrio físico, a nossa mente também entra num estado equilibrado. E meditar é como pegar um copo de lama, deixar ele paradinho. Pelo fato de ficar parado, essa lama começa a decantar, e o que é terra, areia, pedra vai indo para o fundo, e a água pura começa a aparecer, a ficar translúcido, transparente. E a gente é capaz de ver, sentir, ouvir, interpretar e ser com mais clareza.
com mais transparência conosco mesmos, sendo honesto com o que eu sinto, com o que eu quero, e transparentes com os outros, tendo honestidade e franqueza de transmitir aquilo que realmente está acontecendo, aquilo que há de mais verdadeiro. E assim como Jesus Cristo disse, já que foi o renascimento dele, né, nesse final de semana na Páscoa, quando a gente acessa a verdade, quando a gente vive uma vida verdadeira, quando a gente fala a verdade liberta.